Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula falando sobre o nosso LibreOffice Writer 4.1. Agora nós vamos falar sobre o botão tamanho da fonte. Acompanha comigo na tela e aí eu vou mostrando as funcionalidades desse botão. Então, como nós estamos falando sobre a barra de ferramentas de formatação, ao lado do botão nome da fonte, nós temos aqui onde tem o indicativo 12, o tamanho da fonte, que nada mais é do que o tamanho dos caracteres selecionados, ou o tamanho dos caracteres que tu vai digitar. Eu vou digitar aqui a palavra aulas, observa que está no tamanho de fonte 12, e ao lado eu vou digitar novamente aulas. Vou selecionar somente esse segundo texto aulas que eu digitei, e vou clicar no botão tamanho da fonte, ali onde indica 12, e vou escolher um tamanho da fonte bem maior, vamos escolher aqui 36. Percebe que a diferença é bem visível, né? O botão tamanho da fonte, então, permite aumentar ou ainda diminuir o tamanho dos caracteres selecionados. Vamos repetir de novo, só que agora diminuindo. Vou selecionar a mesma palavra aulas e vou clicar no botão tamanho da fonte. E agora vou escolher um tamanho de fonte bem menor. Vamos escolher até menor, bem pequenininho. Vou escolher 8. E percebe que agora aquela palavra aula selecionada ficou num tamanho de fonte bem pequeno. E vou voltar novamente, clicar no botão tamanho da fonte e escolher uma fonte tamanho 16. Então fiz várias alterações. O importante aqui é perceber que o botão tamanho da fonte, como o próprio nome indica, permite aumentar ou diminuir o tamanho dos caracteres selecionados. E por que eu insisto em dizer aumentar ou diminuir o tamanho dos caracteres selecionados, se o próprio nome do botão indica tamanho da fonte? Porque, na verdade, quando a gente fala sobre fonte, nós temos que lembrar dentro do LibreOffice Writer do termo caractere. Isso em função do menu. Observa comigo, para alterar o tamanho da fonte, ou eu uso o botão tamanho da fonte aqui da barra de ferramentas de formatação, ou eu vou clicar no menu formatar na opção caractere. Então eu clico no menu formatar na opção caractere e ele exibe a caixa de diálogo com as diversas formatações de caracteres e de fonte, entre elas o próprio tamanho da fonte, como tu observa aqui. Eu vou escolher aqui o tamanho de fonte 20, vamos escolher ali 20, vamos confirmar ali no OK e vamos ver o tamanho de fonte 20 aplicado sobre a palavra aulas. Então o detalhe aqui, muito importante, é saber que quando eu quero alterar o tamanho da fonte, além de realizar isso pela barra de ferramentas de formatação, escolhendo o botão tamanho da fonte, eu também posso realizar isso através do menu formatar. Agora, tem que lembrar que é através do menu formatar caractere, não através do menu formatar fonte. Isso eu repito porque eu também falei em outra situação que era o nome da fonte. Tanto o nome da fonte quanto o tamanho da fonte, nós vamos alterar também pelo menu formatar caractere. E aí, clicando no menu formatar caractere, é que tu pode escolher alterar as diversas formatações de fonte, como eu estou mostrando agora nesta imagem que vocês estão enxergando aí na tela. Esse é um detalhezinho muito importante a se saber para as provas, porque a tendência natural é responder que para alterar a formatação de fonte seria o menu formatar fonte. Então, tanto o nome da fonte quanto o tamanho da fonte, nós vamos alterar através do menu formatar caractere. Isso já foi questão de prova, tem que ficar ligado aqui no LibreOffice Writer 4.1. Certo, pessoal? Era isso sobre o tamanho da fonte. Na próxima aula nós continuamos com mais dicas do nosso LibreOffice Writer. Então é isso, até a próxima aula, bons estudos!